Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, muito bem-vindos a mais uma live aqui, nosso encontro todas as terças e quintas às 7 horas da manhã. Vamos tentar trazer bastante conteúdo para vocês e para quem está no nosso grupo de WhatsApp vai receber ainda mais conteúdo, vai receber também os materiais que eu irei criar para vocês. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho para vocês sobre alguns dos assuntos que nós comunicamos no nosso grupo de mentoria avançada. Então aqui, o pessoal vai chegando, vai dando seu coraçãozinho aí e diz pra mim também de que cidade vocês estão me assistindo, tá? Coloca aí o coraçãozinho, coloca de que cidade vocês estão assistindo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo. Parabéns a todo mundo que está aqui presente, sinal que vocês realmente querem mudar algo na vida de vocês, tá? Hoje eu vou dar alguns insights para vocês aqui, então fiquem comigo até o final, que tem algumas passagens bem interessantes para mim passar para vocês. Guanambi, Bahia, muito bem, legal. Estou hoje em Ayuruoca, aqui no interior de Minas Gerais, sul de Minas Gerais. E seguinte, pessoal, vamos lá. Eu há um tempo atrás estava refletindo sobre algumas coisas na minha vida, né? Então, para quem não me acompanha, para quem chegou agora, está meio perdido ainda, vou fazer uma breve apresentação. Então, eu sou médico veterinário de formação, fiz vários outros cursos de aprimoramento para poder alavancar o meu negócio. Passei por muita dificuldade no meu começo de carreira. E aquela coisa, né? Você não tem oportunidade no mercado, não consegue crescer no mercado, você tem que criar as suas próprias oportunidades. E eu desenvolvi essa habilidade, esse tino empreendedor, aprendendo a lidar. Fala, Lu, tudo bem? Seja bem-vinda. Vai dando seu coraçãozinho aí. E aí o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver essas habilidades como empreendedor, pensando em alguma forma para realmente mudar a minha vida. E cara, eu vou falar para você que deu certo. Hoje eu prego que o empreendedorismo é o único caminho para a gente mudar o nosso país, para a gente mudar a nossa vida, para a gente mudar as coisas ao nosso redor. Infelizmente, a maior parte da população acaba sendo vítima de tudo que acontece. Se você não cuida da sua vida, se você não cuida das coisas que você precisa fazer, você não cuidar das coisas que são a sua obrigação, você acaba culpando as outras pessoas pelo seu fracasso, você acaba culpando as outras pessoas pelas coisas que não acontecem na sua vida, pela transformação que acaba não acontecendo na sua vida. Então, por exemplo, a gente tem no Brasil, a gente tem a classe mais favorecida e a classe menos favorecida. Geralmente, a classe menos favorecida, que é a grande maioria da população brasileira, ela acredita que ela não é capaz de cuidar da própria vida. Ela acredita que ela não tem poder, que ela não tem a ousadia, ela não tem as habilidades para mudarem a sua própria vida. E aí o que você faz quando você não tem condições de mudar a sua própria vida? Você atribui a outros essa obrigação. Então, muitas vezes, às vezes a classe menos favorecida no Brasil acaba acreditando que é uma obrigação do governo, do presidente, do prefeito, dos vereadores mudarem a minha vida. E por isso que às vezes tanta gente depende aí de ajuda social vinda do governo. Quando você entende que a obrigação é sua em fazer essa mudança, você começa a ter o combustível para falar, cara, mas e aí? O que eu posso fazer para me mudar? O que eu consigo fazer para mudar a minha realidade? E a partir disso, você começa a ficar inquieto. A insatisfação, né? Tem muita gente que fala assim, quando o pessoal começa a falar sobre gratidão, às vezes começa a falar assim, você tem que ser agradecido, você tem que agradecer, você tem que dar graças pela saúde, dar graças por tudo que acontece na sua vida. Sim, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ser, de certa forma, insatisfeito. Você não pode se contentar com aquilo que você tem. Quando você começa a ter esse sentimento de insatisfação com a sua realidade, insatisfação com o que você vem passando, você ganha motivos, uma motivação para tentar mudar. Você se motiva a buscar uma realidade diferente, você se motiva a encontrar um outro caminho para poder se satisfazer. E é da insatisfação que a gente gera a mudança. E para mim, na minha vida também, foi a mesma coisa. Chegou um determinado ponto onde eu comecei a pensar, falei, cara, e aí? Você trabalha o ano inteiro para você tirar 30 dias de férias, você trabalha o ano inteiro para você ter algum final de semana, um feriado, você esperar um feriado, esperar um final de semana para você poder
passear, para você poder viajar, para você poder fazer as coisas que você realmente gosta. A insatisfação nesse nesse estilo de vida me fez buscar um caminho. Cara, mas será que existe uma forma, será que existe uma maneira pra gente mudar? Será que existe um jeito de eu poder ter mais dias de férias? Será que existe um jeito de eu poder ter mais tempo feliz, mais tempo tranquilo, vivendo aquilo que eu gostaria de viver? E aí, quando você tem esse tipo de pensamento, essa insatisfação com a sua realidade, você começa a buscar alguém que já tenha aquilo que você quer ter. Você começa a buscar alguém que tenha alcançado aquele resultado. Alguém que tenha experimentado aquilo. Alguém que já tenha usufruído daquele estilo de vida que você gostaria de ter. Esse é o primeiro passo para você gerar algum tipo de mudança na sua vida. Você estar insatisfeito com a realidade, estar insatisfeito com a vida que você está vivendo. Fala, Jade, tudo bem? Seja bem-vinda. Quer dizer, não é Jade, né? Eu nunca lembro o seu nome. Jade é o nome do cachorrinho. O que vale é o coraçãozinho e a presença. E aí o que acontece? Quando você está insatisfeito com a realidade que você está vivendo, você começa a falar, cara, eu preciso fazer algo para mudar. O que você vai fazer para mudar? Aí você gera dúvida. Aí você fala, pô, eu preciso mudar, mas o que eu vou fazer? Quando você decide fazer algo diferente, o caminho que você vai dizer é: existe alguém que já tem aquilo que eu quero ter? Existe alguém que já está vivendo esse tipo de vida que eu quero viver? Existe alguém que já tem em posse dele algo que eu quero para mim? Quando isso acontece, você começa a ter parâmetros para você pesquisar, para você poder entender o que é que essa pessoa fez para viver aquilo. O que é que essa pessoa passou para viver aquilo, para ter aquilo que ela tem. Se você quer aquilo também, você vai buscar o que é que essas pessoas fazem, o que é que essas pessoas fizeram para você poder se equilibrar. E aí que está a grande dinâmica da nossa vida, do nosso mundo, dessa atualização global que nós temos. Por quê? Não necessariamente para você ter uma pessoa que você quer, uma pessoa que você está se espelhando, para você ter o resultado dessa pessoa, não necessariamente você precisa passar por tudo que essa pessoa passou. Não necessariamente você precisa seguir exatamente os caminhos que essa pessoa passou. Por quê? Veja só, o mundo é muito dinâmico. O mundo ele vem mudando a todo dia. Ele vem mudando. Alice, boa Alice, seja bem-vinda. E aí o que acontece? O mundo vem mudando todos os dias. Esse processo de globalização, esse nosso processo a evolução da internet faz com que a gente não tenha um mundo hoje igual ao que a gente teve ontem. Então, você vendo alguém que tem algo que você gostaria de ter, não é sinônimo de que você precisa fazer exatamente aquilo que ela fez para você alcançar aquilo. Por quê? Porque o mundo mudou. Então, se você pensar, para mim hoje, né? Eu estava refletindo sobre isso ontem. Por quê? Porque eu pensando assim, cara, qual foi a minha jornada? Qual foi o caminho que eu passei? O caminho que eu passei para viver o que eu vivo hoje é totalmente diferente de alguém que comece essa jornada, comece essa caminhada hoje. Porque o mundo está muito mais avançado, o mundo hoje é muito mais dinâmico, é muito mais veloz na informação. Existem muitas outras oportunidades hoje que não existiam no meu tempo. Isso quer dizer que agora é mais fácil? Isso quer dizer que agora é mais difícil? Não, só quer dizer que é diferente. Então, se você compreender que vocês se espelhem em alguém. Vou dar um exemplo aqui para a gente poder montar um estereótipo para vocês conseguirem entender. Então, por exemplo, se você pensa assim, poxa, uma pessoa que viaja todo mês ela faz uma viagem de 10 dias para algum lugar. Uma pessoa que tem um carro legal, uma pessoa que tem uma casa legal, uma pessoa que tem uma família legal e se vê feliz, tem tempo de qualidade com a família. Só que, poxa, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí você pensar, o que essa pessoa fez? Talvez essa pessoa tenha uma empresa, talvez essa pessoa tenha uma franquia, talvez essa pessoa tenha um comércio, tem um supermercado, por exemplo. A pessoa tem um supermercado. Quer dizer que para você alcançar o mesmo estilo de vida dessa pessoa, você precisa montar um supermercado? Não. Você precisa se sacrificar da mesma forma com que ela? Não. Você simplesmente precisa estudar a vida dessa pessoa que já tem o estilo de vida e aquilo que você quer ter, só que se atentando aos insights.
se atentando a algumas chaves de virada. Isso são os pequenos códigos de uma vida de sucesso. São os pequenos traçados. Você não precisa seguir exatamente o mesmo rastro. Você não precisa seguir exatamente os mesmos passos. Você só precisa se atentar em quais foram as chaves da virada. E eu vou dar algumas a letra para vocês entenderem como vocês conseguem modelar. Esse processo se chama modelagem. Modelagem é quando você pega alguém que tem algum resultado que você gostaria de ter e você começa a se espelhar nele. Então, você vai modelar essa pessoa. Modelar é você estar próximo dessa pessoa. É você assistir lives, é você ver vídeos, é você ler livros que essa pessoa tem escrito, é você estudar o conteúdo que essa pessoa tenha passado. E você, de tanto que você está em contato com essa pessoa, que você começa a copiar alguns traços. Você nem percebe, mas você está copiando. Isso que eu estou fazendo com vocês aqui agora é resultado de uma modelagem que eu tive com algumas das pessoas que foram os meus mentores. Então, o que é isso? O que é essa modelagem? Eu tô refletindo para vocês algo que eu modelei de algumas pessoas que eu acredito que têm sucesso e elas têm o estilo de vida que eu gostaria de ter. Que é o quê? Pessoas que fazem lives periodicamente, pessoas que sabem se comunicar numa live, que têm dinamismo para jogar ideias e se virar no improviso durante uma transmissão, pessoas que conseguem ter uma boa dicção para se comunicar, conseguem passar uma mensagem simples que seja tocante nas outras pessoas, que gesticulam, que se apresentam. Eu não era assim. Eu era um menino tímido, garoto tímido ali, ficava quietinho. Eu era assim, ó. Se vocês assistirem lá, entrarem no YouTube, vocês assistirem meus primeiros vídeos, vocês vão ver que eu falava exatamente assim, ó. Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou explicar para vocês como é que vocês podem mudar a vida de vocês com base em modelar algumas pessoas. Eu era esse tipo de pessoa. Eu era exatamente assim. Só que de tanto você estar próximo de alguém, você está assistindo e copiando e vendo, você começa a copiar os trejeitos que essa pessoa tem, trazendo para você no seu dia a dia. Quando você perceber, você começa a colher os primeiros resultados que essa pessoa também teve. Você começa a colher os seus primeiros resultados. Então, se você pegar esse modelo, esse estilo de vida de uma pessoa, viaja 10 dias por mês, tem um carro legal, tem uma casa legal e tem o seu negócio, por exemplo, um supermercado. Quer dizer que você tem que montar tudo que essa pessoa fez? Não. Você vai pegar alguns códigos, você vai pegar algumas viradas de chave que essa pessoa teve durante essa jornada. Então, você vai pensar assim, cara, quando foi que você decidiu ser empreendedor? Quando foi que você decidiu fazer tal coisa? Poxa, eu estava insatisfeito com algo. Geralmente é assim que começa. A pessoa se sente insatisfeita com algo que ela está vivendo. Então, quando você se sente insatisfeito com algo que você viveu, com algo que você está vivendo, você fala, cara, eu preciso mudar, eu preciso ir para outro lugar, eu preciso fazer algo diferente. Beleza. Então, você começou a dar esse primeiro passo. Segundo passo, você até quer mudar, mas você não consegue mudar. Por que você não consegue mudar? Fala, Monique, tudo bem? Seja bem-vinda. Você quer mudar, só que você não consegue mudar. Por quê? Porque você querer uma coisa é algo muito fácil. É fácil você querer. É fácil você querer, ó, acabou meu café aqui. Eu quero tomar um outro café. Entendeu? É muito fácil a gente querer qualquer coisa. Só que para você poder realizar aquilo, você tem que estar descontente com o que você está sentindo. Então, por exemplo, se eu quero um novo café, eu vou falar assim, poxa, o áudio está baixo, dá para aumentar? Eu acho que não. Será que eu... Vê se melhorou. Vê se melhorou aí. Confirma para mim. Tá legal o áudio? Digita para mim se o áudio tá legal ou não. Coloca aí. Então, o que acontece? Quando você pensa em mudar, você está vivendo algo desconfortável e você quer dar um passo para ter essa mudança. Só que é fácil? Não, não é fácil. Porque você está ali, está confortável, você sabe o que você está fazendo, só que você está insatisfeito. Você gera uma insatisfação na sua vida. Então, beleza. Você gera uma insatisfação na sua vida e a mesma coisa. Então, o problema é aí. Se outras pessoas estão falando que está legal o áudio, é porque o problema deve estar aí. Repara aí. Deixa eu colocar aqui para mim ouvir melhor. Então, o que acontece? Perceba que o primeiro passo é você despertar o interesse em mudar, só que você estar insatisfeito com algo que você está vivendo. É fácil você fazer essa mudança? Não, não é fácil, porque você vai ter que mudar muitas coisas na sua vida. Você vai ter que mudar os seus hábitos, mudar a sua alimentação, o horário que você acorda, mudar a rotina da noite.
E isso não é simples. Você tem que querer muito essa mudança. Ou você quer muito usufruir desse outro benefício e está muito insatisfeito com o que você está vivendo, ou o que acontece com a maioria das pessoas, inclusive comigo. Você passa por uma grande crise na sua vida. Você tem uma grande queda. Você tem um grande problema na sua vida. Quando você enfrenta um grande problema, algo realmente muito grande na sua vida, você entra lá na lona. Aí você fala, putz, e agora? Eu não tenho outra escolha a não ser mudar. Eu não tenho outra escolha a não ser procurar uma outra forma de viver. Quando você está extremamente insatisfeito e você passa por uma crise, ou você realmente tem muito interesse em mudar algo, você começa a procurar o caminho para a mudança. Então, pegou uma pessoa que é o seu exemplo, uma pessoa que você quer modelar, uma pessoa que você quer seguir o caminho que essa pessoa fez para alcançar o êxito, para alcançar o sucesso. Você quer copiar esse formato que essa pessoa fez, você não precisa copiar exatamente o passo a passo que essa pessoa fez. Você simplesmente precisa pegar as viradas de chave que essa pessoa teve. Poxa, então ela passou por uma grande crise? Passou. E o que ela fez? Ela talvez começou a empreender com o que ela tinha em mãos. Apenas o que ela tinha em mãos. Você vai ver que ela passou por uma grande crise, ela pegou tudo que ela tinha, mapeou tudo que você tem, tudo que ela tinha nas mãos. E falou assim, cara, o que eu posso fazer com isso que eu já tenho em mãos? Às vezes você não tem dinheiro para você investir, você não tem dinheiro para você fazer essa mudança, mas você tem coisas que estão à sua volta. Talvez você tenha alimentos na sua despensa que você possa vender a alguém que esteja próximo, só que é um valor mais caro para você gerar algum certo recurso. Cara, ganhar dinheiro é isso, é você conseguir vender algo mais caro do que você pagou. Simples. Simplesmente assim. Você conseguindo vender algo por um valor mais alto do que aquilo que você pagou, você já ganhou uma certa diferença em dinheiro. E quem faz isso com maior número de coisas, com maior número de vezes, consegue fazer um maior número de transações e vai ganhar mais dinheiro. Então, o cara, se você parar a pensar, poxa, o que caminho essa pessoa seguiu para ela ter essa mudança? Poxa, para um cara que montou um supermercado, por que é que ele montou um supermercado? Qual foi o insight que ele teve para ele mudar esse mercado? Talvez tenha sido isso. O cara que não tinha recursos algum e ele pensou, poxa, vou vender algo que eu já tenho leite na minha vaquinha, tenho tal coisa. E aquilo começou a gerar um fluxo de dinheiro que ele falou, poxa, já que eu vendo leite, por que não vender o queijo? Se eu vendo o queijo, por que não vender a manteiga? Se eu vendo a manteiga, por que não vender o pão? Se eu vendo o pão, por que não vender um presunto? Por que não vender outras coisas? E o cara começou a expandir a ponto de talvez ter montado um supermercado. Você entendeu? Então, você não precisa seguir exatamente os passos dessa pessoa. Você precisa pegar simplesmente qual é a base das viradas de chave que essa pessoa teve para que ela possa ter tido essa evolução na vida dela. Segundo ponto, você começa a acompanhar essa jornada. Quando você vê uma pessoa que alcançou um determinado êxito em uma determinada área da vida dela, não quer dizer que você precise copiar tudo que ela fez, mas você precisa pensar em como você aplica aqueles ensinamentos na sua vida, tá? Porque o primeiro resultado que a gente tem, quando a gente começa a acompanhar alguém, e a gente vê que a pessoa tem um resultado e você quer ter aquilo, a primeira coisa que você começa a pensar é o seguinte, mas para ele é fácil, a família dele tinha dinheiro, mas para ele é fácil, o pai dele ajudou, mas para ele é fácil, o irmão dele ajudou, mas para ele é fácil, ele não era casado, mas para ele é fácil, a gente começa a se vitimizar, como a gente diminui o grau de conquista das outras pessoas, para que a gente possa se sentir mais confortável. E aí você está insatisfeito, você quer mudar, só que você não consegue mudar porque você não vê um exemplo exatamente igual àquele exemplo que você tem na sua vida. E aí você fala, puxa, eu não vou conseguir, porque eu não sou capaz. E aí eu digo pra você, cara, se alguém conseguiu, você consegue. Se alguém conseguiu, você consegue. Só que você tem que estar em um desses dois pontos da mudança. Ou você tem que estar extremamente insatisfeito com a realidade que você está vivendo, ou você está no fundo do poço. Entendeu? Às vezes, eu acho que caiu, acho que acabou a bateria do fone aqui.
Então, às vezes, você quer mudar, você está vendo um exemplo que você precisa seguir para mudar, só que você não consegue a energia para fazer essa mudança, porque você fica perdido. Que passo eu preciso seguir? Como é que eu vou seguir? Cara, se atenta nas viradas de chave que essa pessoa que você está modelando, as viradas de chave que essa pessoa teve. Você não precisa fazer exatamente o que ela fez, mas você precisa aproveitar essas viradas, que é olhar à sua volta e entender os recursos que você tem. O que você pode fazer, ou melhor, o que aquela pessoa faria na minha realidade. O que aquela pessoa faria se ela estivesse no meu lugar. Quando você faz esse tipo de exercício pensando em o que aquela pessoa, que é o seu mentor, o que aquela pessoa faria se ela estivesse no seu lugar, você começa a pensar de forma mais oportuna, você começa a pensar de forma melhor. Fala, cara, exercitar o pensamento. Como é que essa pessoa se viraria no que eu tenho? Porque você lidar com os recursos alheios é a coisa mais fácil do mundo. É muito fácil a gente lidar com os recursos das outras pessoas. Eu falo assim, cara, você tem esse dinheiro, mas você é bobo deixar esse dinheiro parado. Mas você tem um apartamento? Cara, mas você é bobo, porque se eu fosse você, eu ia fazer aquilo. Mas você tem essa faculdade? Cara, mas você é bobo, se eu tivesse a sua faculdade, eu ia fazer isso, isso, aquilo. Cara, a coisa mais fácil do mundo é a gente dar pitaco naquilo que é dos outros. O difícil é a gente lidar com os recursos que estão na nossa mão. Só que você lidar com... Fala, Mi, tudo bem? Agora, você lidar com os recursos que você tem na sua mão, você lidar com os recursos que você tem na sua mão, só que com a cabeça da outra pessoa, com a cabeça do seu mentor, da pessoa que você está se espelhando, que você está se inspirando, é que é o desafio. Então, você vai pegar as chaves que essa pessoa passou na vida dela, encontrar essas mesmas chaves na sua vida para poder fazer essa virada. Para você poder se sentir insatisfeito com a sua realidade, entender que você é capaz, entender que você pode dar o passo, entender que você pode ir para cima e virar essa sua realidade. E aí sim você começa a levar passo a passo. Você não vai seguir o exemplo de alguém exatamente igual, porque o mundo é diferente. E aí você tem que ter essa saúde mental para você não se cobrar demais, para você não se deixar levar pelos comentários alheios, para você saber compreender que as pessoas são diferentes, as coisas são diferentes e os tempos são diferentes. Vou citar aqui um outro exemplo para vocês, que eu já vi de algumas pessoas que eu dei apoio. Às vezes a pessoa ela não consegue dar esse avanço, ela não consegue dar esse próximo passo na mudança que ela quer ter na vida dela, simplesmente por quê? Porque ela está tentando levar a vida dela como o pai dela levaria. Ela foi tão bloqueada quando pequena, devendo tanta satisfação ao pai, à mãe, levando tão em conta as informações que o pai e a mãe deram a ela, que ela se bloqueia. Ela não consegue dar o passo de evolução porque ela quer superar as expectativas que o pai tem sobre ela. Olha, não faz isso, tá errado. Olha, não faz aquilo, tá errado. Olha, cuidado com isso. Olha, cuidado, lá vai cair. Olha, cuidado, lá vai se machucar. Olha, isso aqui é perigoso. A pessoa cria-se de forma insegura, que ela chega num ponto, ela está insatisfeita, mas ela tem medo de mudar. Porque ela tem medo de fazer algo que o pai dela não faria. Ela tem medo de fazer algo que os pais, que a família não faria. E aí eu digo para vocês, cuidado com esse sentimento, porque quem você tem que se espelhar é o seu mentor, é a pessoa que já tem em posse dele o resultado que você quer ter. As pessoas à sua volta, as pessoas do seu meio, seus familiares e amigos, são pessoas boas, essas pessoas te amam. Só que exatamente por isso que elas têm uma super proteção com você. Elas não querem que você se frustre, elas não querem que você se machuque, elas não querem que você se decepcione. Então você tem que entender até quanto as pessoas que estão à sua volta elas podem contribuir com o seu crescimento. E quando é que você precisa se sentir desconfortável a ponto de virar o jogo se espelhando em outras pessoas. Pessoas externas, pessoas que estão além de você, além dos seus familiares.
Se os seus familiares não têm posse daquilo que você quer ter, não têm posse aquele estilo de vida que você quer ter, você tem que buscar outras fontes de inspiração para que você possa crescer. Só que você fazer as coisas diferentes do que essas pessoas à sua volta, do que os seus familiares fariam, não quer dizer que você está desonrando eles. Não quer dizer que você não considere eles, não quer dizer que você não ame eles, não quer dizer que você não dê valor a eles. Não é isso. Você querer fazer as coisas do seu modo, a sua maneira, se espelhando em outras pessoas que têm mais posses que você, é sinal que você está buscando crescer. E de nada tem a ver você estar desonrando a família que você tem. Desonrando como é que eu vou dizer? As dicas, os conselhos, os aconselhamentos que essas pessoas te dão. Porque as pessoas, elas olham para você e elas têm em você a visão de quem você sempre foi. Só que você está num ponto de insatisfação onde você precisa dar um passo a mais. E quando você quer dar esse passo a mais, você não deve mais se preocupar com o que essas pessoas vão pensar de você. Porque você está virando a chave. Você está virando outro nível. Então você nesse outro nível, você não pode mais se preocupar, se apegar em agradar aos outros, em satisfazer a essas pessoas que estão à sua volta. Porque você está indo para outro nível, você está indo para outra fase. E essa outra fase é uma fase onde essas pessoas que estão à sua volta, elas não viveram. É uma fase onde elas não usufruíram. É uma fase onde elas não sabem onde você quer chegar. Então, você pegando um mentor, uma pessoa que tem uma vida, as conquistas que você quer ter, e você pegando todos os insights que essa pessoa teve de virada de chave, você consegue copiá-la a ponto de aplicar aquilo na sua vida. Por exemplo, isso. Você vê que essa pessoa passou por um momento de conflito com a família. Você vê que essa pessoa passou por um momento de desconforto com a família. Por quê? Porque é difícil para as pessoas que estão à sua volta perceber essa mudança. É difícil para as pessoas à sua volta compreenderem o que você quer da sua vida, aonde você quer chegar. E a tendência é que elas comecem a te puxar para baixo. Por quê? Porque elas falam assim, poxa, mas aonde você quer chegar com isso? Poxa, mas o que você quer? O que você quer com isso? Aonde será que essa pessoa está querendo ir? O que será que essa pessoa está enxergando lá na frente? Só você sabe aonde você quer chegar. Só você sabe o que você quer fazer. E aí você tem que desapegar desse sentimento de ouvir as pessoas à sua volta. Porque quando você para de ouvir essas pessoas à sua volta, você tem a sensação de que você está sendo injusto, de que você está você está abandonando eles, de que você não está levando em consideração tudo o que eles fizeram por você. E não tem nada a ver. Exatamente porque você tem muita consideração, porque você tem muita gratidão a eles, que você vai fazer algo a mais, que você vai buscar algo a mais. Porque se você chegar num nível mais alto, você tem condição de ajudar mais as pessoas que ficaram. Você tem condição de ajudar mais as pessoas que estão à sua volta. Mas para isso, você precisa entender o que vai ser a sua ação. Qual vão ser os gatilhos que você vai desencadear na sua vida para você gerar essa mudança. Um outro exemplo que eu vou citar para vocês, doutor, a vida é complicada mesmo, precisamos, na verdade, sermos prudentes. Sim, só que cuidado com a prudência. A gente precisa ser prudente, a gente precisa ser consciente, só que cuidado com a prudência demais. Porque se a gente tiver muita cautela, se a gente tiver muito medo, a gente não toma ação. A gente não toma esse próximo passo. Porque você está tentando ter tantos, sabe aquela coisa de eu tenho que ter sempre o pé firme para mim dar um passo, eu tenho que estar firme esse pé para mim dar o outro pé. Aí eu vejo estar firme para mim dar o outro pé. Se você for com muita cautela, você não experimenta o que tem de melhor na vida. E vou seguir isso aí como um exemplo meu. O que acontece? Eu sabia o que eu queria. Eu queria fazer isso que eu faço hoje. Eu queria viajar ao Brasil de trailer. Sempre adorei viajar. Eu não sabia como, não sabia de que forma e não sabia com quem. Mas eu sempre quis ter uma vida para viver da internet, para viver à distância, viajando e conhecendo lugares e pessoas. Eu sempre quis isso. Fala, Leomar, tudo bem? Bom dia. Eu sempre quis isso. Só que eu não sabia como. E aí eu achei que o caminho seria empreendendo. Eu vou empreender, vou montar um monte de empresa, vou ter muito funcionário, vou faturar um monte de dinheiro e eu vou conseguir ter essa liberdade.
errado. Eu me prendi ainda mais. Quando eu vi, eu montei algo que eu era ainda mais preso. Eu tinha uma liberdade, quando eu trabalhava somente com uma clínica, trabalhando até mesmo como funcionário, fazendo plantões e tudo mais, eu tinha muita liberdade. E aí comecei a crescer a ponto de me aprisionar. E eu falei, putz, agora eu tenho muito mais responsabilidade que me obriga a voltar. Os meus trajetos têm que ser mais curtos ou mais rápidos para que eu pudesse voltar. Então eu falei, puxa, não é o que eu queria. Eu quero a liberdade, não quero ficar preso naquilo. Comecei a buscar ferramentas e formas para poder gerar recursos online. Eu falei, pô, como é que eu faço? Modelei várias pessoas. Só que aquilo não dava certo. Eu achava que aquilo dava certo para os outros, não dava certo para mim. Eu achava que aquilo era coisa para as outras pessoas e não para mim. Eu não conseguia aplicar aquilo na minha vida, porque eu queria que fosse tudo exatamente igual. Eu queria que eu encontrar alguém, eu estava buscando encontrar alguém que tivesse a vida exatamente igual a minha, que tivesse a vida tudo certinho como era a minha. E cara, você não vai encontrar, não é assim. E aí eu tive que passar por uma grande crise na minha vida, problema de saúde com meu pai, e aí veio a minha esposa, a minha filha, problemas na gestação da minha filha, e aí eu comecei a pensar, putz, cara, eu tive que entrar naquela grande crise existencial de falar, pô, e agora, né? Meu pai desenvolvendo Alzheimer, minha esposa com a gestação complicada com a minha primeira filha. A minha empresa começou a entrar em crise, começou a entrar em colapso, porque eu não estava presente, eu não estava nem aí para a empresa, eu não estava dando bola para aquilo, estava focado na minha esposa, focado no meu pai. E aí daqui a pouco eu falei, putz, e agora? Ou seja, eu precisei entrar naquela grande turbilhão de sensações e emoções para falar, putz, não é isso que eu quero. Vamos buscar a minha essência. O que é a minha essência? A minha essência sempre foi, eu quero ter liberdade para poder viajar e conhecer pessoas e lugares. E ali eu falei assim, putz, o que é mais importante? A minha família e o meu sonho ou apenas ficar tentando fazer aquilo girar a ponto de eu poder, lá na frente, talvez, ter a liberdade que eu estou querendo? Será que eu não posso ter essa liberdade hoje? Se existe alguém que consegue, eu também consigo. Então, eu tive que não ser tão prudente. E o fato de eu simplesmente falar assim, ó, jogar tudo pro alto e falar, vamos em direção ao meu sonho, fez com que eu perdesse o chão. E o fato de você estar sem chão é o que acaba te dando norte, porque você não tem outra escolha. A sua escolha é fazer aquilo, é encontrar o caminho. E aí você segue os rumos da sua vida. Você entendeu? Eu não conheço ninguém que fez exatamente isso. Só que eu não precisei conhecer alguém. Os meus mentores, as pessoas que me mentoraram, elas não fizeram isso na vida delas. Só que elas também não têm o mesmo sonho que eu. Você entendeu? Então eu modelo as chaves da virada. E aí eu encontrei pessoas que tinham passado por coisas semelhantes, não próximas e nem iguais, mas semelhantes. Tiveram aquelas viradas de chave semelhantes. Precisaram jogar tudo pro alto por causa disso, passaram por um grande problema de família para poder viver o seu sonho. E eu me apeguei àquilo. Eu falei, poxa, então aquilo. Uma das chaves vai ser essa. Uma das chaves vai ser isso. Vai ser fazer lives. Uma das chaves vai ser o quê? Comunicar pessoas. Uma das chaves vai ser o quê? Entregar conhecimento ao maior número de pessoas. Uma das chaves vai ser gravar vídeos e utilizar a internet a meu favor para que eu possa mostrar quem eu sou. Vocês pegaram ou não? Esse é o processo de mudança. É você querer algo, se sentir insatisfeito com o que você tem e tomar uma medida, tomar uma ação. Quer dizer que o meu resultado vai ser igual a dessas pessoas que são os meus mentores? Não. Quer dizer que eu vou seguir exatamente o mesmo caminho que eles? Não. Por quê? Porque eu estou em um ambiente diferente do deles. Quem começou no mundo da internet há 5 anos atrás teve uma vida diferente do que existe hoje. Quem começar hoje vai ter uma vida totalmente diferente de quem começar amanhã, de quem começou ontem. As coisas estão mudando e vão sempre mudar. Você entendeu? Então olha pra você ver, quando eu comecei nesse mundo de internet, eu comecei como? YouTube. Não tinha essa onda de Instagram. Não tinha isso. Era só YouTube. E eu comecei lá. Comecei crescendo lá. Comecei a ver caminho, ver oportunidade, ver um resultado naquilo. Hoje, o YouTube não é tão relevante mais quanto é o Instagram. Só que é algo diferente. Hoje tem TikTok, tem Instagram, e aí dentro do Instagram você tem IGTV, tem feed, tem story, tem, sabe? Pô, é uma infinidade de coisas hoje. Então, o cara que começa hoje,
ele vai começar de um jeito totalmente diferente do que eu comecei lá atrás. Eu tive outra escola, outra experiência, outra vivência. E muito daquilo que eu aprendi lá atrás não funciona mais hoje. Muito daquilo que eu vivi lá atrás foi jogado fora. Porque mudou, virou. E hoje é diferente. E mesmo quem está nesse mundo há muito tempo, ainda assim não quer dizer que ele vai ter mais resultado do que quem começar hoje. Por quê? Porque as coisas mudam todo dia. A gente tem essa onda aí dos algoritmos. Cada hora o algoritmo do Instagram muda, o algoritmo do YouTube muda. Então, você entende? Você não pode deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Você não pode esperar as condições perfeitas para você fazer o que você precisa fazer. Se você está se sentindo desconfortável, você não precisa esperar passar por uma grande crise, chegar no fundo do poço para você dar valor para o que você tem, para você começar a fazer esse processo de mudança. Você não precisa chegar no fundo do poço. Você consegue começar a mudar colocando pequenos novos hábitos na sua rotina para você gerar sua mudança e poder ir evoluindo. Você não precisa chegar lá no fundo do poço, entendeu? Você precisa estar descontente, você precisa estar insatisfeito com a realidade que você está. Porque se de alguma maneira você estiver satisfeito com a vida que você tem, cara, simplesmente você não consegue mudar, você não consegue virar. E eu vou falar para vocês, a minha experiência, em 2014 eu montei a minha empresa de consultoria. Então, eu fiz medicina veterinária, me formei em 2009. Em 2014 eu comecei a prestar consultorias. E olha só como é que foi as coisas. Em 2014, eu comecei a prestar consultorias para pequenos empresários e profissionais autônomos. E aí, em 2014, algumas pessoas viram muito potencial naquilo que eu estava fazendo e me chamaram para ser sócios deles. E aí a gente montou uma empresa de consultoria com várias pessoas prestando esse tipo de serviço, esse tipo de consultoria. Então a gente montou uma empresa de consultoria com vários sócios. Nesse caminho, essas pessoas que se tornaram meus sócios começaram a me cobrar por um diploma, por um título, porque para eles era muito importante eu ter um título, eu ter um diploma para que eu pudesse prestar consultoria. Então eu era apenas médico veterinário. Eu tinha feito vários cursos, eu tinha feito lido muitos livros, aplicado muitas coisas na minha empresa, mas eu não tinha um título, né? Eu tenho 34 anos, 34. E aí eu não tinha um título que justificasse eu prestar consultorias na cabeça dessas pessoas. Nesse ponto, foi aí que eu fui lá e eu comecei a fazer um MBA. Eu fiz um MBA em gestão estratégica de negócios. Concluí esse MBA por conta desses meus sócios que me cobravam por ter um outro título além da veterinária para poder prestar consultoria. Fiz o título, beleza, valeu a pena o conhecimento, foi legal, aprendi bastante, muita coisa, tá bom? Mas eu fiz por conta desse pessoal. Quando eu comecei a prestar mais consultorias, efetivamente consultorias para realmente maiores empreendedores, maiores empresários, quando eu comecei a aplicar, vender esse tipo de conhecimento, olha só que interessante, aonde eu vou chegar. Eu entrava nas empresas, eu identificava dificuldades nessas empresas, eu identificava erros de processo e treinamento de equipe dentro dessas empresas e eu ia lá, agendava uma reunião com o gestor para vender o meu serviço de consultoria. Era assim, trabalho físico, batia de porta em porta, identificava o problema e apresentava a solução que eu poderia propor para essa pessoa. Olha que interessante, eu era um bom vendedor. Eu sabia convencer a pessoa, eu sabia vender o meu peixe, vender aquilo que eu tinha de conhecimento, a transformação que eu queria trazer naquela empresa. Eu sabia fazer isso. E aí as pessoas às vezes me contratavam. As pessoas me contratavam para prestar aquele serviço. Só que logo no início da execução dos trabalhos, eu começava a esbarrar nas barreiras. Eu começava a esbarrar em travas mentais dos gestores, além da equipe. Entendeu? Eu começava a encontrar travas mentais na cabeça desses gestores dessas empresas. Olha só, a empresa tinha problemas, a empresa tinha dificuldades, tinha os seus gestores que organizavam todas as tarefas daquela empresa, a gestão total daquela empresa. Eu chegava lá e identificava que existia um problema, eu trazia a solução. Só que o cara, ele estava insatisfeito. Só que
ao mesmo tempo que ele está insatisfeito, ele não está insatisfeito o suficiente para mudar. Então ele acreditava, esses empresários, eles tinham uma empresa passando por dificuldades, eles queriam mudança, eles queriam algo maior, algo melhor, eles queriam chegar num objetivo definido, mas eles não estavam insatisfeitos o suficiente para gerar essa mudança. Então eu começava a querer implantar as ferramentas e eles, isso não dá certo, isso não dá, isso aqui não dá. Por quê? Porque eles não estavam dispostos a mudar. Eles querem a mudança, só que eles querem o resultado da mudança, eles não querem mudar. Você entendeu? E isso é o que acontece com a maior parte das pessoas. Você está insatisfeito com a realidade que você está vivendo. Você não quer continuar vivendo a vida inteira aqui. Você quer a mudança, só que você não está disposto a pagar por essa mudança. Você não está disposto a virar essa chave, a pagar o preço por essa mudança. E aí eu comecei a me sentir frustrado, porque o cara me contratou, eu estava ganhando dinheiro com isso, ganhando muito dinheiro com isso, pelo contrato que esse cara tinha me dado, fechado o contrato de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de serviço com o cara, com multa contratual pela quebra, só que eu não conseguia dar resultado. Eu não conseguia implantar tudo aquilo que eu queria. Porque o cara não me permitia. Porque o cara quer mudar, só que ele quer que os outros mudem, ele não quer mudar ele. E aí, o que acontece? Quando você começa a falar assim, olha, você tem que fazer reunião semanal com a sua equipe. Não, reunião. Eu não posso, não tenho tempo para isso, que eu tenho coisa mais importante. Você entendeu? Cara, e você me contratou pra quê? Eu tô dizendo que você precisa fazer. Mas não dá certo, isso aqui não funciona, eu já tentei. O cara fez uma reunião, uma vez na vida, lá atrás, quando ele começou a empresa, todo mundo fez chacota com ele, ele travou, e aí ele não quer mais fazer reunião. Olha, vamos fazer análise orçamentária. Não, porque não sei o que, eu já fiz e não dá certo. Ou seja, uma vez na vida ele fez uma análise de orçamento da empresa dele, identificou os problemas, se sentiu culpado e não quis fazer de novo. E aí, quando você chega para implantar, ele está insatisfeito, ele quer a mudança, mas ele não está disposto a pagar o preço. Ou seja, por quê? Porque ele está, apesar dele querer a mudança, apesar dele querer melhorar, a vida que ele está levando está boa. O tipo de vida que ele está levando está legal. E aí o que acontece? Ele não muda. Ele não tem força o suficiente para poder virar essa chave e começar a executar o dia a dia dele, a mudança que ele gostaria de ter. Ele quer ter o resultado, ele não quer fazer a mudança. E é isso que acontece com grande parte das pessoas. As pessoas estão insatisfeitas com onde elas estão, elas querem mudar, sabem o que precisam fazer para mudar, mas travam. Porque você fica ali, naquela plataforma que está confortável, está legal. E enquanto tá legal para você, o salário que você ganha, a vida que você tá levando, o seu relacionamento, o emprego que você tá confortável, apesar de estar insatisfeito. Veja só, não é porque você está insatisfeito que você não está confortável, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo grotesco aqui para vocês, mas olha só. O cara que pode estar talvez na beira de um rio pescando, ele está insatisfeito que ele não está pegando peixe, mas ele está confortável sentado ali no barranco pescando. Você entendeu? Ele não está pegando peixe. Ele pode não estar pegando peixe porque ele está no lugar errado, porque ele está usando a isca errada, porque ele está jogando o anzol errado, porque ele está... Você entendeu? Tem uma série de fatores que podem dizer por que ele não está pescando. Mas ele está confortável, porque ele está sentado fazendo o que ele queria fazer, que é pescar. Ele está insatisfeito, porque ele não está pegando peixe. Mas ele não está disposto a mudar de lugar. Ele não está disposto a mudar uma isca. Você entendeu? É isso que acontece. Então, quando você escolhe o norte, fala, cara, eu vou para lá. É lá que eu quero ir. É aquele resultado que eu quero ter. Quem tem aquele resultado? Tal pessoa. Beleza. Quais foram os gatilhos que essa pessoa viveu para ela passar por aquilo? Quais foram as mudanças que essa pessoa viveu para ela passar por aquilo? Isso. Você entendeu? Ela desapegou de uma coisa, aí ela passou por isso. Você vai pegar somente os gatilhos e tentar aplicar no seu dia a dia. Tentar aplicar na sua rotina. A partir disso, você vai falar assim, poxa, eu estou desconfortável, eu quero mudar, mas eu vou pagar o preço da mudança, mesmo que doa.
Você pega aí uma infinidade. Hoje, você pega no mercado digital uma infinidade de cursos e métodos e formas para emagrecer. Emagrecimento. Todo mundo acha que precisa emagrecer. Todo mundo quer emagrecer. Por quê? Porque as pessoas compram a foto, compram a imagem, compram o status da atriz lá, bonitinha, barriga sequinha, saradinha e não sei o quê. Aí você compra aquele biotipo, aquela pessoa tal, capa da revista. E aí você quer comparar você com o seu ritmo de vida, com o seu ritmo de trabalho, com o seu tipo de alimentação, com aquele resultado. Entendeu? Aí você se frustra. Você sabe o que você precisa fazer para você emagrecer. Você sabe o que você precisa fazer para você poder chegar lá. Você precisa comer menos, fazer exercício físico. Simples. Não tem outro caminho, né? Você precisa modelar sua alimentação, praticar atividade física. Pronto, você vai emagrecer. Só que, e para você dar esse passo? Porque é gostoso? Não é gostoso você mudar. Um dia você está comendo carne assada, uma coxinha de frango frita, no outro dia você tem que comer uma salada. E aí, como que você faz essa mudança? Não é fácil, você tem que querer muito, você tem que estar muito insatisfeito com a vida que está levando. E a partir disso você vai dar o próximo salto. E aí, entendam o seguinte, ao longo desse processo e tantas mudanças que eu fiz na minha vida, e eu fiz com centenas de pessoas, centenas de empresários, e foi aí que eu mudei esse modelo de, quando eu estava comentando a história, né? Foi por causa disso que eu mudei o meu modelo de trabalho de consultoria para mentoria. Porque hoje eu faço as mentorias, eu não faço mais a consultoria. Porque a consultoria, muitas pessoas acham que eu tenho que fazer por elas. Já a mentoria não, a mentoria o cara já sabe que a mentoria eu vou apenas mentorar. Vou te dar o norte, vou te dar o passo a passo que você precisa executar para você poder chegar no seu resultado. Eu vou te dar o direcionamento que você precisa executar para você colher esse resultado que você quer ter. Eu te ajudo. Porque ao longo desse processo, eu mentorei várias pessoas, centenas de pessoas. E eu consegui encontrar uma chave onde eu encontrava que mesmo as pessoas que tinham determinado sucesso, elas tinham sucesso em uma única área da vida, ou duas áreas da vida. E aí que eu comecei a ver, cara, não é isso que eu quero. Eu quero ter esse sucesso, mas eu quero também ter outros pilares de sucesso. E foi aí que eu desenvolvi um modelo de trabalho onde eu consigo enaltecer e trazer às pessoas os 12 pilares da sua vida, para que você consiga ter o sucesso não em uma área, mas em todas as áreas como um conjunto. E aí é uma obra com alicerce. Você vai alcançar um nível de resultado na sua vida de forma estruturada, não desequilibrada. Porque senão as pessoas caem naquela, eu quero ter uma saúde melhor, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero fazer exercício físico, eu quero ter um corpo bonito, eu quero não sei o que, ser sarado. Beleza, mas aí como você sustenta hábitos saudáveis, um corpo sarado, sem ter recursos financeiros? Você não sustenta. Como você sustenta uma vida saudável, alimentação regulada, atividade física e um relacionamento de merda? Você não sustenta. Como que você sustenta muito dinheiro, uma vida próspera, com muito resultado, usufruindo de muitas coisas boas, se você não tem um relacionamento, se você não tem saúde, se você não tem Deus no seu coração? Você entendeu? Então eu desenvolvi esse modelo dos 12 pilares, aonde a gente vai trabalhando um a um, de forma consciente, para que as pessoas comecem a mudar os seus hábitos, planejando os seus resultados, só que sem destoar. Não é trabalho por trabalho. E eu fiz isso na minha vida também. Trabalhei, porque eu achava que era isso que ia me levar para um lugar maior. Eu achava que apenas quando eu chegasse lá em cima, tivesse muito resultado financeiro, eu ia alcançar o equilíbrio das outras áreas da vida. E não. Errado. Você precisa ir desenvolvendo tudo ao mesmo tempo. De tempo em tempo, sim, você dá foco. Vamos dar foco nessa atividade. Vamos dar foco nessa atividade. Para quê? Para você ganhar o hábito, você ganhar a habilidade daquele determinado ponto, aquele pilar que você está trabalhando. Mas depois você volta a equilibrar. E você vai crescendo de forma estruturada. Porque quando você cresce de forma estruturada, você não se perde. Porque senão você cai na estatística. Tantos e tantos e tantos milionários que você vê aí, tantos famosos, artistas, fazendo o quê? Se suicidando, se matando. Por quê? Porque o cara está em crise. Você entendeu?
O cara tá em crise. Porque ele conseguiu um único pilar na vida dele. Um único pilar. Ele foi no pilar da fama, do sucesso, do dinheiro. E ele não construiu os demais pilares da vida. Ele não construiu os relacionamentos, a família, o amor, a espiritualidade. E se você não construir isso como um todo, nesses 12 pilares, você fica desestruturado. E aí você não tem sustentação. Então, pessoal, é isso que eu estou propondo para vocês. Todas as terças e quintas a gente vai dar aula aqui às 7 horas da manhã para vocês, a aula gratuita. Só que eu estou esperando o melhor agendamento, o melhor data aqui para mim, que eu consiga um sinal bom de internet para a gente fazer. A gente vai fazer uma imersão do autoconhecimento, tá? Uma imersão, a gente vai imergir, mergulhar dentro de muito autoconhecimento, trabalhando os 12 pilares e conteúdos. Vão ser 4 dias de lives, tá? 4 dias de lives. Quem não está no meu grupo do WhatsApp, venha para o meu grupo do WhatsApp. O link está na minha bio. Entra no link na minha bio. Tem um link para você entrar no meu grupo de mentoria gratuita, o grupo de mentoria no WhatsApp. Lá dentro eu vou liberar e vou informar para vocês todo o conteúdo. Qual vai ser o cronograma, quando vai começar, quais vão ser os horários e datas, tudo isso. A gente vai passar 4 dias juntos, montando uma imersão. Assim que eu passar a data para vocês dessa imersão dentro do nosso grupo do WhatsApp, eu vou avisar. Cara, se prepara essas datas, prepara esses horários, porque a gente vai dar uma revolução na sua vida. E vai ajudar, dar aquele chacoalhão que você vai mudar. Da água pro vinho, você vai mudar nesses 4 dias. E aí, para algumas pessoas que tiverem, que assumirem isso para elas, essa mudança dentro delas, elas vão poder estar junto comigo para a gente dar o passo a passo dessa mudança continuada. Tá bom? Então a gente tem aqui dentro um grupo de mentoria avançada, tá? Que é o nosso grupo dos mafiosos aqui, o grupo da máfia, que é o nosso grupo da mentoria avançada, que eles estão comigo todas as terças e quintas à noite, com nossos encontros, lapidando cada lado do conhecimento deles. E nós temos o grupo de mentoria gratuita, que é o pessoal que vai participar dessa imersão. Então vão ser 4 dias de imersão. Aqui, por enquanto, a gente vai ter aulas todas as terças e quintas às 7 da manhã, entendeu? E quem entrar no grupo do WhatsApp depois vai receber as datas desse encontro dos 4 dias da imersão. Vai acontecer provavelmente no final desse mês ou no começo do próximo mês. Assim que eu conseguir uma conexão melhor aqui com a internet, talvez eu vou ter que mudar de acampamento ou onde eu estou, vou para outro lugar. Mas quem estiver dentro do grupo do WhatsApp vai informar. E enquanto isso a gente vai aquecendo vocês com esse conteúdo todas as terças e quintas. Peço para vocês que gostaram da live, dá o coraçãozinho aí, tá? E compartilhe essa live com seus amigos. Compartilhe a live com mais pessoas, que mais pessoas precisam sacudir, mais pessoas precisam mudar, mais pessoas precisam se sentir desconfortáveis, mais pessoas precisam entender o potencial que elas têm, aonde elas podem chegar. Mais pessoas, elas têm que estão insatisfeitas com a realidade delas, podem dar essa virada para ir para o próximo nível e mudar o jogo das suas vidas, beleza? Então, contem comigo, um grande abraço, por hoje é isso aí e compartilhem, até a próxima, terça-feira estaremos de volta. Grande abraço, tchau!